Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Descansaram no feriado? Olha só, então, eu percebi que eu não passei com posse para vocês. Então, eu vou usar a aula de hoje para a gente poder ver sobre com posse. É super tranquila, tá, gente, a matéria, e não tem nenhuma dificuldade, só que eu não posso deixar passar sem a gente trabalhar esse efeito da posse. Então, assim, tá difícil da gente sair da posse, né? Eu achei que a aula passada fosse a última, mas aí eu descobri que não, que a gente tem que ver com posse ainda. Mas hoje a gente vê e já termina rapidinho. Olha só, então, eu vou disponibilizar aqui o material para vocês no visor. Deixa eu só ver se tem mais alguém na sala de espera aqui. Não, tem não. O Carlos está falando que eu falei um pouco sobre composto. Uai, teve bom. Então, vocês já sabem o que é? Pode passar para frente. Pode passar para a matéria nova. Brincando, eu vou comentar com vocês aqui, porque às vezes não ficou bem entendido. Porque quando a gente estuda direito das coisas, a gente acaba indo e voltando na matéria, né? Então, mas especificamente composta a gente não viu. Deixa eu compartilhar a tela aqui, iniciar transmissão. Aí. Gente, então, eu trouxe em primeiro lugar o conceito de posse, como está aí para vocês no material que está aparecendo na tela. Qualquer coisa, vocês me avisem aí no bate-papo, por favor. Bom, a composse, gente, é um dos efeitos da posse, né? Nós estudamos todos os efeitos da posse, ou pelo menos a maioria deles. Eu digo isso porque muitos doutrinadores enumeram alguns efeitos a mais do que outros, mas os principais efeitos a gente passou para vocês, tá? E qualquer dúvida em relação a um efeito que você possa ter visto em alguma doutrina, você pode me falar comigo que a gente comenta a respeito, se for necessário. Bom, então tá aí o conceito, né, que é uma situação pela qual duas ou mais pessoas exercem simultaneamente poderes possessórios sobre a mesma coisa. Para você visualizar melhor essa situação, é uma situação onde duas pessoas exercem a posse, certo? Então, a posse, a gente sabe que ela pode ser direta ou indireta. O que é a posse direta? Eu tenho um contato com o bem, eu tenho aquele poder direto com o bem. Eu estou no imóvel. Agora, a posse indireta é aquela posse que, apesar de eu não estar residindo no imóvel, utilizando o imóvel diretamente, eu exerço um poder sobre ele também. Por exemplo, o proprietário que aluga o imóvel para um terceiro. O fato de eu alugar um imóvel significa que eu tenho poder sobre ele. Eu aluguei para terceiro, tem um terceiro residindo ali, mas eu estou exercendo o meu direito de posse quando eu alugo, quando eu coloco aquele patrimônio para alugar, né? Então, eu não deixei de ser possuidora ou possuidor. A diferença é que existe um possuidor direto no imóvel, que é o inquilino, e no caso aqui do exemplo que eu dei, eu sou o possuidor indireto, porque eu aluguei aquele imóvel. Então, perceba aí no conceito, vamos ler de novo, agora que você visualizou essa situação, imagine a situação do inquilino com o locatário. Tá, Marcela, já te respondo. Vamos lá para o conceito de posse, de composse novamente. Situação pela qual duas ou mais pessoas. Então, a gente visualizou o inquilino com o locador. O locador
com o locatário, certo? Então, os dois estão exercendo posse sobre o imóvel, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Poderes possessórios sobre a mesma coisa. Então, essa é a composse. O artigo 1199 do Código Civil traz ali o instituto, né? Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Esse artigo 1199 fala da composse pró indivisa. Deixa eu até sublinhar aqui para vocês onde que esse artigo, para você visualizar. Olha lá. Você viu que o legislador fala que quando essa composse ela é exercida em relação à coisa indivisa, aí um dos compossuidores que se achar de alguma forma lesado, ele pode reivindicar aí seu direito em relação ao outro. Aí no final fala, poderá cada um exercer sobre ela atos possessórios. Quando eu exerço o ato possessório, eu estou usufruindo do meu direito de posse, mas eu também posso utilizar-me dos efeitos da posse. A gente estudou quais são os efeitos da posse, né? Por exemplo, reivindicar a posse de volta, caso ela tenha sido de alguma forma lesada. Lembrando que o direito de um compossuidor acaba onde inicia o do outro. Professor, o que é composse pró-divisa e pró-indivisa? A gente já vai olhar logo mais aqui na classificação, tá? E aí, coloquei para vocês um comentário que é o contrário de posse exclusiva. Então, como assim? Lembra o seguinte, se eu tenho uma posse exclusiva, só eu exerço meu direito de posse, só eu exerço posse sobre aquela coisa. Agora, se eu tenho que compartilhar essa posse com alguém, aí não se trata mais de posse exclusiva, mas de uma posse dividida entre outras pessoas, uma posse simultânea com terceiros. Então, a composse ela é praticamente contrário da chamada posse exclusiva. Coloquei para vocês o conceito que seria posse exclusiva, né, que é o único possuidor. Dei o exemplo. Alguém que mora no bem, o qual tem posse, ou alguém que aluga imóvel que é seu, aí já é com posse, né? Então, e o 1197 fala da posse direta de pessoa que tem coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto, efeito da posse novamente. Então, aí o 1197 fala da composse, né? Quando duas pessoas exercem posse sobre o mesmo bem. Um exerce posse direta, o outro exerce a posse indireta, e a posse de um não anula a posse do outro. Aí tá aí o exemplo que a gente sempre dá, o exemplo padrão da posse tanto do inquilino quanto do proprietário. A Marcela está perguntando aí, gente, sobre as atividades. Eu falo no fim da aula, porque aí o pessoal já entrou, todo mundo, tá? Quando eu for fazer a chamadinha, eu falo sobre essas atividades aí. Então, vamos terminar essa matéria aqui hoje, tá? No ponto 2 do material de vocês, como vocês podem visualizar aí, fala sobre o compossuidor, sobre a particularidade de cada um, até onde vai o direito de cada um. Aí embaixo eu coloquei uma decisão que diz respeito a compossuidores quando são companheiros, né? Olha só, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que reconhecida a composse da companheira, que é companheira, gente, a pessoa que vive em união estável com outra. Então, reconhecida a composse da companheira em terreno acrescido da Marinha, o término da união não é bastante para caracterizar a sua posse como injusta.
mesmo que o título de ocupação tenha sido concedido apenas ao companheiro. Gente, essa questão é o seguinte: nomearam o direito à posse apenas para o companheiro, ou seja, para um do casal que estava em união estável. Só que o regime da união estável é o regime da comunhão parcial de bens, regra geral, a não ser que eles façam um contrato e deliberem um regime diferente do regime geral da comunhão, o regime que a lei estabelece que seja da união estável, que é o regime da comunhão parcial. Como que é esse regime? O casal que convive em união estável, eles têm os bens considerados particulares, que são aqueles únicos a eles, aqueles que eles adquiriram ao longo do casamento, ou um bem que eles receberam mediante doação, ou um bem que eles receberam mediante herança. São bens considerados particulares, não entram na comunhão com o outro, né? A partir do momento que eles começam a união, todo o patrimônio que eles adquirirem, independente do nome de quem esteja, mas adquiriram por meios onerosos, ou seja, através de dispêndio de capital, esse patrimônio novo que começou a ser estabelecido após a união é considerado como bens comuns, um patrimônio comum. O que é isso? No caso de partilha, um é meio do outro, tá? Independente se está no nome do João ou da Maria, eles são meeiros, eles são sócios no patrimônio que for adquirido ao longo da união. E aí foi adquirido um direito, aí uma posse, foi adquirido a posse, que é um dos efeitos jurídicos da propriedade, que a coisa gera ao longo do tempo. Só que quem que foi reconhecido de ser o possuidor foi apenas o companheiro à época. E aí, lá na frente, quando os ânimos não mais combinam, quando o casal não entra mais em acordo, o amor vira ódio ou simplesmente é confundido com ódio, enfim, eles resolvem finalizar a união, é aí que vem o problema. E agora, como vai ficar a partilha? Eu quero, aí a esposa não, a companheira aí no caso reivindicou a meação quanto à posse, né? E ele, com certeza, ele recorreu porque foi parar no tribunal. E aí no tribunal, ele ou ela, né? Alguma das partes recorreram, foi parar no tribunal, e o Tribunal do Rio Grande do Sul definiu que a companheira também é meeira da posse desse terreno que foi acrescido aí da Marinha, né? Acrescido de Marinha, da Marinha. Então, essa posse também é estendida à companheira devido ao regime de comunhão parcial de bens. E aí, é a questão que entra aqui dentro do compossuidor, né? Cada compossuidor não possui senão a sua parte, então, né, eu não posso exercer posse sobre a parte do outro com o qual eu divido a posse. Eu tenho que respeitar o direito do outro, tá? E o impedimento. O impedimento que eu coloquei no tópico 2 para vocês. Cada compossuidor está impedido de exercer o seu direito sobre toda a coisa, mas pode praticar os atos possessórios que não prejudiquem a posse dos outros. Por exemplo, invocar proteção possessória para defender o bem comum. Né? Então, essa situação aí que eu coloquei como exemplo, de invocar a proteção possessória para defender o bem comum, seria o seguinte: os dois têm posse, certo? E um terceiro lesa a posse de ambos, ou seja, alguém esbulha aquele terreno. Tanto um quanto o outro podem reivindicar a posse de volta. Eles têm esse direito de reivindicar a posse perante terceiros, inclusive um em relação ao outro, se aquele outro intervir na posse do compossuidor.
né? Então, eles têm o direito aí de reivindicar a posse, tanto de terceiros quanto em relação ao outro. Aí eu até coloquei uma pergunta aí para vocês. E se o compossuidor tentar exercer a posse exclusiva da coisa? É o que eu disse, né? O outro pode reivindicar essa posse novamente, com algum dos interditos possessórios. Quais são os interditos possessórios? As ações possessórias, interdito proibitório, no caso de ameaça, reintegração de posse, no caso de esbulho, e manutenção de posse, no caso de turbação. Vamos para o próximo ponto, então. Qualquer dúvida, gente, manda no chat aí, tá? Sobre a matéria. Com posse pró-divido e pró-indivíduo. Isso aí, gente, é a classificação, né? Qual que é a diferença de uma para outra? Ou os compossuidores exercem a posse simultânea sobre toda a coisa que não está dividida, ou os compossuidores exercem posse separadamente sobre a mesma coisa. Eles conseguem separar parcelas da coisa para que cada um exerça posse sobre aquela parte que lhe foi direcionada. Então, tá aí, ó, a pró-diviso, olha lá no ponto 3. Pró-diviso, com posse pró-diviso, os compossuidores utilizam ou exploram apenas sobre uma parte definida da coisa. Então, aqui, com posse pró-diviso, é aquela história. Nós pegamos uma coisa, dividimos em parcelas e cada parcela pertence ao respectivo compossuidor. Então, eu só posso exercer a minha posse na minha parcela. Se eu exceder a minha parcela, eu estou invadindo a posse do outro, que também é compossuidor. Aí o outro pode reivindicar aquela parcela através de algum interdito possessório. E a posse pró-indiviso, todos exercem posse ao mesmo tempo sobre a totalidade da coisa. Então, não tem divisão de parcela. Toda a universalidade da coisa é explorada por todos os compossuidores ao mesmo tempo. Certo? Então, com posse pró-diviso e indiviso, tá aí a diferença para vocês. Próximo tópico, então. Com posse entre companheiros, eu já tinha até dado aquele exemplo lá, que eu repeti aqui novamente, né? Até sublinhar aqui, daquela decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Né? E aí eu demonstrei para vocês qual que é o regime da união estável, que é o regime da comunhão parcial de bens. Isso se eles não definirem um contrato através de um contrato. E aí, olha lá, há um acervo de bens particulares de cada cônjuge e de bens comuns. Então, a composse, ela está estabelecida em relação aos bens comuns. Quais são os bens comuns? Aqueles que são adquiridos ao longo da união, através de dispêndio de capital, ou seja, onerosamente. Esses bens são considerados do acervo comum, eles são meeiros em relação. E a posse foi estabelecida que é também um bem que entra no patrimônio comum dos cônjuges, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tá aí novamente a decisão para vocês. E aí eu coloquei o conceito de posse justa e injusta, só para vocês lembrarem, porque a gente já viu essa matéria na classificação das posses, eu acho que no terceiro dia de aula. Artigo 1200 do Código Civil fala que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Lembra o que se trata de posse violenta, clandestina ou precária? Violenta foi adquirida mediante violência. Clandestina foi na surdina, na calada da noite. Quem assistiu Vamp, lembra que eu até cantei a musiquinha na sala de aula? De vez em quando a gente paga uns micos aí, no crédito, no débito, na sala de aula. Mas a gente tem uns alunos de gente boa que vão relevando. Então, a clandestina, a pós-clandestina é aquela adquirida
na calada da noite, escondido, sem ninguém ver, né? E a precária, que é aquela onde a posse de justa passa a ser injusta, né? Então, que significa que para eu considerar que uma posse seja justa, ela tem que ser adquirida por meios que não sejam escusos. Quais são os meios escusos? Adquirida por violência, clandestinidade ou precariedade. Aí eu já estou falando da posse injusta, né? Então, o contrário de justa é injusto. Então, se tem vício na aquisição da posse, é uma posse considerada injusta para a nossa doutrina e também para a nossa legislação. Espera aí. Deixa eu ver o que a Marcela falou aqui. Gente, coitada, ela tá no... Nossa, não apareceu aqui para mim. Deixa eu liberar a Marcela aqui, gente. Aí entrou. Marcela, mil perdões. Quando aparecia aqui seu WhatsApp, sua mensagem para mim, eu achava que você estava no bate-papo do Zoom, eu jurando que você estava aqui logada já. Então eu vou compartilhar o material de novo aqui, tá? Olha só, para o pessoal que está chegando agora, só para eles entrarem no contexto aí. Nós estamos falando sobre composse, que é um efeito da posse. A gente deixou passar essa matéria aí, então vocês não podem passar para a propriedade sem utilizar as especificidades de composse. Coloquei aí o conceito para vocês de composse, né, que quando duas ou mais pessoas exercem a posse sobre a mesma coisa simultaneamente, os artigos relacionados do Código Civil, que são o 1199 e o 1197. E aí a gente lembra dos conceitos de posse direta e indireta, ou seja, lá no contrato de aluguel, tanto o locatário quanto o locador, eles exercem posse. A posse direta não anula a indireta, nem vice-versa, né, Marcela? Então, os dois estão exercendo posse, tanto o proprietário do imóvel quanto o inquilino. Então, é um perfeito exemplo de composse. Algumas especificidades acerca do compossuidor, coloquei aí, né, que ele tem direito a exercer os efeitos, a usufruir dos efeitos da posse, desde que não invada a posse do compossuidor, né? Porque se ele invadir a posse do compossuidor, então o outro, aquele compossuidor, pode reivindicar através de algum interdito possessório a sua posse que está sendo lesada pelo outro compossuidor. E aí dei um exemplo da composse. Eu estabeleci aí a diferença de composse pró-diviso e pró-indiviso. A diferença é que na pró-diviso as parcelas são definidas, cada compossuidor tem direito a uma parcela da posse, a uma parcela da coisa,
desculpa, cada compossuidor exerce posse em relação a uma parcela específica da coisa, e com posse pró indiviso, todos os compossuidores exercem posse sobre a universalidade da coisa, não tem parcela dividida, todos exercem ao mesmo tempo sobre toda a coisa. A composse entre companheiros, que é o ponto 4, devido ao regime de comunhão parcial de bens que é direcionado para quem vive em união estável, desde que eles não estabeleçam o contrário através de um contrato, o regime que vai vigorar na união estável é o regime de comunhão parcial de bens. E aí, lá na comunhão parcial de bens, nós temos um acervo considerado bem particular de cada companheiro, que é aqueles bens que os companheiros já tinham quando iniciaram o relacionamento, e os bens do acervo comum, o qual são meeiros. Então, esses bens são aqueles que foram adquiridos ao longo da união estável. Depois da união estável, eles começaram a adquirir bens de forma onerosa, esses bens entram no acervo comum. Então, cada um é meeiro do outro. E a posse é considerada acervo comum. Temos decisões, aí eu coloquei uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que estabelece que posse é estendido ao outro companheiro. Entra na meação, né? Então, mesmo que a posse esteja ali no nome de apenas um dos companheiros, o outro tem direito à meação. E aí a gente parou aqui, ó, quando eu finalmente vi que você estava na sala de espera, você e 2 outros alunos, a gente estava relembrando o conceito de posse justa e posse injusta. Então, a posse justa é aquela adquirida sem nenhum vício. Já quando existe vício, ou seja, foi adquirida mediante violência, clandestinidade ou precariedade, aí já entra no conceito de posse injusta. Coloquei uma pergunta aí para vocês, ó. E se alguém invadir uma propriedade? E se alguém invadir uma propriedade sem o uso de violência, à vista de todos, ou seja, céu aberto, ou seja, sem clandestinidade e sem iniciar com posse justa que se torna injusta, precariedade, né? Com o fim do contrato de aluguel, por não estar, neste caso, nenhuma das situações descritas no artigo 1200 do Código Civil, pode ser considerada posse justa? Olha aí a pergunta super interessante, né? Então, a posse não foi adquirida mediante clandestinidade, violência, nem por precariedade. E aí, é posse justa? Qual que será a resposta? Tá aí, ó, não é. Não é. Porque aquele que pacificamente ingressa num terreno alheio, sem procurar ocultar a invasão, também pratica esbulho, malgrado a sua conduta não se identifica com nenhum dos 3 vícios apontados, ou seja, é posse injusta. Então, como que eu vou saber se é posse justa ou não? O proprietário da posse, aquele que perdeu a posse, o antigo proprietário, aquele que perdeu a posse para esse novo compossuidor ou possuidor, ele sabia que isso estava acontecendo, ele, enfim, apesar de ter sido à luz do dia, porque se eu falo assim, não foi na clandestinidade, estava o movimento ali, todo mundo viu, tal, então é considerado clandestino. Mas e aí, foi um ato onde houve uma deliberação do antigo proprietário? Não, então não há que se falar em posse justa, né, gente? É quase que uma clandestinidade. Coloquei aí uma observação sobre o convalescimento dos vícios de violência e clandestinidade da posse. A gente já tinha até falado isso, da posse injusta. Quanto que vai convalescer o vício? Porque até o convalescimento do vício é considerado como mera detenção, não é posse ainda. A posse injusta, ela só se inicia com o convalescimento do vício de violência e clandestinidade.
O que é esse convalescimento para a gente relembrar? Quando cessa a violência, certo? Então, o esbulho aí foi feito mediante violência. E aí cessou a violência, parou a brigaiada, né? Acabaram ali as reivindicações hostis. Então, eu posso considerar que acabou a violência. Aí começa a contar o prazo da posse injusta. Convalesceu a posse. Deixou de ser detenção e mera detenção e passou a ser posse injusta. Quando que vai convalescer a clandestinidade? Quando o antigo possuidor, aquele que foi esbulhado, fica sabendo. Ou pelo menos entende-se que ele já saiba, porque é muito difícil provar o convalescimento da clandestinidade na posse injusta, né? Como que eu vou provar que o cara já está sabendo para contar o prazo, o tempo da posse injusta? Não dá. Então a gente subentende que ele já saiba, porque, por exemplo, ele é vizinho ali ele tem um comércio vizinho da coisa que foi esbulhada, passa ali todo dia e apesar de não ter demonstrado nenhum ânimo, enfim, nenhuma animosidade, subentende que ele já tenha conhecimento daquela invasão, né? Então, valeceu a posse injusta, ou seja, deixou de ser detenção e passou a ser posse injusta. Viu, gente? Era só isso, a composse. O tanque é fácil? Deixa eu tirar aqui. Nós estamos finalizando aqui os 40 minutos. Tá? A matéria de hoje é essa, simplesmente. Eu quero fazer algumas observações para vocês, pessoal. Como que vai ser nosso ponto de atividades além da prova, para a gente computar a nota da prova? Aqueles 3 pontos de atividades. Nós vamos fazer através das atividades que eu coloquei aí para vocês no EAD. Sabe aquelas atividades todo fim de aula? Eu libero para vocês responderem. Eu vou fazer uma média de quantas são, vou corrigir, definir lá a pontuação de cada uma depois que eu fizer essa média, e de acordo com a pontuação de cada uma, vai dar 3 pontos todas, a pontuação total de todas, eu somo e aí a gente insere na nota da prova, beleza? Professora, eu não fiz, então eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu vou liberar até hoje à noite as outras aulas, tá? E a atividade da aula de hoje, só a atividade da aula de hoje, eu vou deixar liberada até amanhã, porque a da aula eu sempre deixo 24 horas. Então, dessa aula de hoje, do dia 23 de abril, vai ficar liberada até amanhã de manhã. Agora, as demais, eu vou liberar até hoje à noite, certo? E aí, quem não fez vai ter oportunidade de fazer. E a prova, pessoal, a gente já estabeleceu a data. Vou passar para vocês aqui, vai ser em maio. Se essa aula cair, a gente faz a chamada na próxima. Eu já vou mandar o endereço, o link para a Marcela, tá? Se essa reunião do Zoom acabar. Tem alguma dúvida, gente, sobre composta enquanto eu entro aqui no site da Camburi? Pode mandar aí no chat. Eu abri a chamada aqui, eu
Vou mandar a data da prova, porque está na minha agenda e vai estar ali em cima. Vou ter que levantar e lá pegar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para Marcela a data, agorinha, e ela manda no grupo. Tem problema? Se for assim? Porque eu tenho medo dessa aula cair aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer chamada se der tempo, já, antes da aula cair. Guilherme não está no grupo. Manda seu WhatsApp aí para Marcela te adicionar, Guilherme, por gentileza. Pode ser, Guilherme? Olha aí. Viu aí, Marcelinha? O WhatsApp do Gui. Guilherme, vou fazer o seguinte, fazer a chamada e vou lá pegar a data da prova para vocês, tá? Vamos lá, então. Como que vai ser a chamada? A hora que eu chamar o seu nome, você escreve no bate-papo presente, na hora que eu falar seu nome, tá? Aline. Aline falta. Américo. Falta. Carlos. Presente. Chalde. Chalde, falta. Fernanda.